Fala, turma do Laboratório da Escala. Excelente dia, tarde ou noite, depende sempre da hora que você está vendo esse vídeo. E é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre o processo de desenvolvimento de negócios. Como você já sabe, se você viu algum outro vídeo dessa série, a gente está fazendo estudo do livro do Mito do Empreendedor, com o objetivo de trabalhar na parte organização e construir, de certa maneira, um protótipo de franquia, vamos falar assim. Inclusive, estou trazendo conteúdo aqui para vocês, mas esse também é um processo que eu estou vivendo aqui na prática nesse exato momento. Então, enquanto eu trago esse conteúdo para vocês, eu também estou iniciando as aplicações. E o que é interessante? Hoje a gente vai falar sobre o processo de desenvolvimento de negócio, que é basicamente o processo que vai garantir que esse protótipo seja criado e que ele funcione. E dentro desse processo de desenvolvimento de negócio, existem 3 etapas. E hoje a gente vai falar da primeira delas. Quais são essas 3 etapas? Existe a etapa de inovação, existe a etapa de quantificação e existe a etapa de orquestração. Essas 3 etapas, elas vão garantir que esse protótipo seja de fato criado e que ele funcione. Então, basicamente é isso, turma. Eu tô animado, tô entusiasmado porque confesso para vocês que dessas 3 etapas a gente já aplica algumas, 2 delas. Aqui hoje na Scale a gente aplica isso nos clientes e a terceira é a que a gente ainda está em processo de organização aqui dentro da Scale e também é a parte que eu pretendia já fazer nos clientes e agora entendendo que isso faz parte dessa prototipação de franquia, vai fazer muito sentido. Então imagina que dentro do programa hoje que eu atendo os clientes, eu consigo fazer a escalada de receita, né, através de venda e etc., né, aumento de venda, construção de funil, implementar tecnologia, mas imagina que além disso a gente consegue ir um pouco mais fundo e criar áreas que são independentes do dono normalmente, né? Então é muito bom aqui o processo, então vamos seguir o baile, vamos falar. Hoje a gente vai falar principalmente de inovação, então quero trazer um pouco sobre essa visão de inovação, é uma visão que eu sempre tive em relação à inovação, que é bem diferente do que a gente muitas vezes vê no mercado, e eu quero trazer essa visão para você entender o que o livro traz como o que é inovação, e também acaba sendo, a minha visão também é essa, eu também enxergo inovação dessa maneira, beleza? Então quando a gente fala de inovação, a maioria das pessoas, empresas, etc., começa a pensar, implementar inteligência artificial, leitura facial para cliente, implementar uma câmera na minha empresa que monitora quais áreas da minha empresa tem o maior volume de pessoas, e assim vai, assim por diante. No caso aqui, a inovação, ela é bem diferente disso. Eu lembro que em 2022, eu morei em Sinop, eu fui ajudar a implementar um centro de inovação em Sinop, inclusive foi o primeiro de Sinop, Mato Grosso, e um dos primeiros da região ali, inclusive. Então, meu alvo era ir lá e conseguir ajudá-los a implementar esse centro de inovação. E eu lembro que quando a gente ia falar de inovação, as pessoas geralmente tinham essa visão, né? Muita tecnologia, muita inteligência artificial, trabalhar com Web3, né? Que é a parte de tokenização, etc. Porém, eu olhava para a inovação e sempre olhei para a inovação pensando em coisas mais simples. Eu vou dar 2 exemplos, né? Então, quando eu penso aqui em venda, né? Então, fazer um anúncio, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de anúncio. Então, eu quero fazer um anúncio, criar um funil para minha empresa e começar a trazer demanda, beleza? Quando eu penso em inovação, a maioria das pessoas, elas já começam a pensar assim, se eu vou inovar no jeito de fazer um anúncio, a inovação está em quê? Em implementar a inteligência artificial, em colocar, vou pegar a IA aqui como exemplo básico. Então, fazer um anúncio com IA, né? Então, isso é uma inovação, é óbvio que é uma inovação, mas quando a gente coloca os nossos olhos em cima apenas desse tipo de inovação, a gente esquece que dá para fazer inovações menores, dá para fazer inovações mais simples, dá para fazer inovações com custo menor, esforço menor. E o que é interessante? O processo de inovação, ele basicamente é a implementação de coisas diferentes. Quer ver um exemplo? Você provavelmente já deve ter ido em alguma loja de departamento, tipo uma loja de roupa, tipo a Renner, a C&A, enfim, lojas assim. Quando você chega nessas lojas, ou uma loja de roupa normal, chega numa loja de roupa normal, geralmente o que acontece? Vem um vendedor e ele fala assim, opa, posso te ajudar? E às vezes você tem uma empresa e isso acontece aí na tua empresa, né? Às vezes um cliente manda um WhatsApp e teu vendedor responde, olá, posso te ajudar? Enfim, então esse é o básico, né, de uma empresa, do jeito que ela faz, né? As pessoas fazem. E por que elas fazem assim? Porque é o jeito mais cômodo, ela já sabe a resposta do cliente, não invado o espaço do cliente de certa maneira e
eu já tenho ali a resposta esperada do meu cliente. E qual que é o problema disso? O problema é justamente esse, é fazer isso e não testar coisas diferentes. Então, quando a gente fala de inovação, uma inovação seria chegar nesse cliente e fazer uma pergunta assim, opa, tudo bem, você já veio aqui antes? Então, veja que eu estou mudando uma frase, mas isso é inovar. Eu estou fazendo algo diferente daquilo que eu fazia. Isso é inovar. Por quê? Porque eu estou testando coisa nova. Estou inovando, estou trazendo uma nova abordagem para falar com o meu cliente que está dentro da minha loja. Pô, Ale, isso tem custo? Não tem custo. Você já paga o teu funcionário, você já tem a estrutura da tua loja, do teu consultório, da tua clínica. Então, quando você muda do teu WhatsApp, do seu vendedor no WhatsApp, você já tem esse custo. Então, quando você muda a abordagem, você começa a testar abordagens diferentes, você começa a visualizar resultados diferentes, beleza? Então, quando você muda essa abordagem, você automaticamente vai ter um resultado diferente. Então, vamos dar um exemplo aqui. Quando eu chego e pergunto pro cliente, olá, posso te ajudar? Geralmente ele vai falar assim, não, estou só dando uma olhadinha. Eu fui em várias lojas e as pessoas vêm me perguntar e eu respondo, estou dando uma olhadinha. E geralmente o vendedor fala ok e vai embora. Olha só a diferença. Vamos supor que eu sou um vendedor, você chega na loja que eu trabalho e eu chego para você e falo assim, opa, tudo bem? Você já veio aqui alguma vez antes? Aí você me fala assim, já? Eu posso falar, pô, que maravilha. A gente tem um programa especial que eu queria te apresentar, leva menos de um minuto, eu consigo te explicar exatamente como ele funciona. É um programa para clientes para clientes nossos, né? Clientes que já compraram aqui, e daí eu pego e posso explicar para ele um plano que é daí é óbvio, né, que você vai criar um plano aí, mas eu posso explicar para ele um plano. Então, basicamente, eu mudei a abordagem e já consegui a abertura para falar sobre um possível plano para o meu cliente, mas eu posso fazer diferente também. Opa, tudo bem? Você já teve aqui antes? Já tive. Pô, que legal, e a última vez, o que você comprou? Ah, na última vez eu comprei uma calça. Pô, que bacana. E hoje, o que você está procurando? Sei lá, uma camiseta. É para alguma ocasião especial? Para que você quer a camiseta? É só para usar no dia a dia? Ah, não, eu queria para usar no dia a dia. Então, você quer uma camiseta mais básica? Ah, quero. Então, cara, olha que legal, eu tenho essas camisetas aqui. A mudança da abordagem, ela altera o resultado. E isso é inovar. Na minha visão, sempre foi. Para mim, sempre inovação tem a ver com isso. Fazer coisas diferentes para obter resultados diferentes. Existe uma frase muito clichê do Einstein, né, que é loucura ficar achando que vai ter resultado diferente fazendo a mesma coisa. Então, o nosso alvo quando a gente fala de inovação, que é o primeiro pilar desse processo de desenvolvimento de negócio, é eu fazer as coisas diferentes, testar coisas diferentes. Quer ver um outro teste que dá para fazer? Mudar a cor, mudar a disposição. Eu vou pegar aqui uma loja de roupa como exemplo, vou pensar aqui na Centauro, tá? Vamos pegar a Centauro. Então, eu tenho aqui, primeiro, eu mudei a abordagem dos meus vendedores. Maravilha. Aí, uma segunda coisa que eu posso descobrir se o meu maior volume de venda está nos tênis, por exemplo, eu imagino que seja no Centauro, não tenho certeza, mas imagino que seja. O meu maior volume está nos tênis, então eu vou vou fazer mudanças na disposição dos tênis para os meus clientes. Então, eu chego lá na minha prateleira de tênis, né, no meu expositor, e o que eu faço? Eu, por exemplo, em vez de expor por marca, eu não sei se existe uma regra ou não, só estou dando exemplo, tá? Mas em vez de expor por marca, eu vou lá e exponho por cores. Então eu crio ali uma coluna só de tênis branco, uma coluna só de tênis preto, uma coluna de tênis vermelho, e posso fazer dessa maneira. Ou posso criar uma coluna, só de tênis de corrida de todas as marcas, depois só de tênis casual de todas as marcas. Enfim, o ponto eu testo coisas diferentes para descobrir se o resultado será diferente. Outra coisa que é importante, né? Outra coisa que eu poderia testar. Então, quando eu vou atender um cliente, eu posso testar coisas como. Daí, óbvio, né, que vai muito do gestor comercial estudar vendas para poder ajudar as pessoas. E eu estou falando aqui de vendas, mas isso é em qualquer área da empresa. Então, o gestor ele pode simplesmente, vamos supor que ele estuda vendas e ele sabe que quando você está conversando com o cliente, se você toca levemente no braço dele, no cotovelo, nas costas, isso demonstra que existe uma proximidade entre você e o cliente, e muitas vezes isso traz uma sensação de confiança maior do seu cliente em você. Logo, se isso acontece, é possível que você aumente suas vendas fazendo isso, beleza? No livro, inclusive, só na mudança da abordagem, que é o que eu comentei ali na primeira coisa, no primeiro exemplo, há um aumento em média de 10 a 16% de conversão, só mudando a abordagem. Então, imagina se você começa a testar todas as semanas um monte de coisas na sua empresa. Modos de abordagem, cores das roupas, disposição das coisas. Por exemplo, vamos supor que você tem um consultório, uma clínica.
o café que você serve, aonde esse café fica, né? O que você oferece com o café. Imagina que você oferece, que fica lá uma garrafa de café. Mas agora imagina que essa pessoa ela vai falar com o recepcionista e o recepcionista fala assim, por favor, a gente tem ali atrás na mesa, a gente tem um cafezinho. Você pode ir ali e se servir do cafezinho. E só deixa eu ver, turma, que tá acabando a bateria. Aí. Você pode ali se servir do cafezinho. E lá no café, você pode deixar uma pessoa, por exemplo, para conversar com esse paciente que está chegando. Então, existe um monte de coisa que dá para fazer. O principal ponto que eu queria trazer aqui é que inovação não precisa necessariamente ser cara, não precisa ser custosa, não precisa ser um esforço muito grande. Inovações, elas podem ser pequenas e podem trazer resultados que você jamais imaginou. Fechou? E daí acho que a principal, as duas principais coisas que eu quero finalizar aqui agora é, primeira coisa, a sua equipe precisa ter uma mentalidade de inovação. O seu time precisa pensar nisso. E daí qual é a pergunta que tem que ser feita todos os dias? Qual é a melhor maneira de fazer essa tarefa? Então, se é um atendimento, qual é a melhor maneira de fazer esse atendimento? Ou, como que eu posso fazer esse atendimento melhor do que eu fiz ontem? Essa é a pergunta. Ah, e venda. Qual a melhor maneira de eu converter meu cliente? Como que eu posso fazer para converter mais pessoas do que eu estou convertendo? Como que eu posso apresentar melhor meu produto? Como que eu posso oferecer uma experiência de uma jornada de compra melhor para o meu cliente? Então a gente começa a pensar nessas coisas e isso começa a expandir a nossa mente e começa a trazer resultados mais interessantes. Para finalizar, existe uma indicação de um livro, é um livro que eu já quero ler há muito tempo, mas eu ainda não comprei, ainda não li, que é In Search of Excellence, que é um dos livros que o Tony Robbins referencia para negócio. Então, é um livro que provavelmente eu vou ler em breve, vou, inclusive, trazer aqui o estudo dele também. Turma, basicamente é isso. Fiquei feliz porque esse é um processo que a gente aplica hoje na Scale, a gente aplica nos clientes. Todas as semanas a gente faz de 2 a 3 experimentos nos clientes. O principal aprendizado que eu tive aqui, que foi bem legal, é que então hoje a gente faz vários testes a nível de funil, mas o meu principal aprendizado é que hoje que é possível fazer testes mais simples e aumentar o volume de experimento em todos os clientes que a gente opera, que inclusive na nossa operação da Scale. Então, estou animado, estou entusiasmado e é óbvio que eu vou implementar isso aqui. Já falei para vocês, meu estilo de trabalho é esse, é executar e descobrir. Então vamos pensar que eu sou um executor explorador. Então essa é a ideia, tá? E conforme eu for executando, já falei também que depois que a gente terminar o estudo do livro, eu vou começar a trazer tudo que eu coloquei em prática. Eu vou começar a trazer tudo que eu coloquei em prática e todos os resultados que a gente já obteve com essas práticas. Fechou? Turma, basicamente é isso. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Espero que esse conteúdo tenha gerado valor para você. Espero que pensar em inovação seja mais simples para você a partir de agora. Que você inove aí no seu negócio e depois me conta aqui nos comentários o que você pensou em fazer, o que você vai fazer no seu negócio. Fechou? Bom, se inscreve no canal também. O canal é novo e a ideia é a gente conseguir gerar muito valor para os empreendedores desse Brasilzão aqui. Eu acredito muito no empreendedorismo, já falei 1 milhão de vezes. E o meu trabalho é esse, minha missão é essa, ajudar empreendedores a escalar seus negócios para viver com mais qualidade de tempo com as suas famílias. Tamo junto, bora escalar e bora para action sempre. É nóis.